Você está pronto para verdadeiramente ser feliz e ter uma vida mais leve? Mas calma, não responda isso agora. Pelo menos não para mim, não agora. Espera até o final dessa live para você responder de verdade, depois de ouvir tudo isso que nós vamos conversar aqui hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Luana Vieira, psicóloga e especialista em psicologia analítica, e esse é o Psi Responde, um compromisso que eu tenho com vocês de estar aqui toda semana, tirando dúvidas sobre ansiedade, conversando sobre as maiores dúvidas de vocês, para ajudar com que vocês compreendam suas emoções, para superar a sua ansiedade e ter uma vida mais leve. Você realmente está pronto para ser feliz? E essa é uma pergunta muito traiçoeira, porque a gente tem que entender o que nós estamos chamando de felicidade para poder responder essa pergunta de uma forma genuína. Vamos tentar imaginar aqui, junto comigo. Vamos fechar os olhos e tentar lembrar lá da infância. Eu quero que vocês procurem, escolham uma memória do passado onde vocês tiveram uma dor muito grande. Pode ter sido com 6, 7 anos de idade, uma mãe fria, um pai que abandona, ou lá na adolescência, o primeiro término, o relacionamento que não deu certo, a perda de um ente querido. Mas eu quero que vocês procurem lá na infância e na adolescência, uma memória onde vocês pensaram naquele momento de que, nossa, que é o fim do mundo, não vou conseguir dar conta, é muito difícil, tá muito difícil passar por isso. Como que era essa memória? Você consegue acessar essa dor? Ou será que você até lembra, porque você sabe o que aconteceu, mas é meio como se você não sentisse, né? Você sabe que foi uma coisa ruim, mas meio que tá adormecido, amortecido aquele sentimento, e você não sente mais aquela dor. Será? Será que aquela memória foi tão traumática que o seu inconsciente isolou todos os sentimentos em relação àquela lembrança e guardou lá numa caixinha no fundo do seu inconsciente? Ou será que quando você lembra, você consegue, aquela emoção vem, aquela dor no peito volta? Mas sabe essa memória lá da infância? Que seja da primeira infância, da adolescência, aquele momento da sua vida onde você achou que nada ia dar certo. E hoje você está aqui, não tá? E se você está aqui comigo hoje, então significa que de alguma forma você passou por aquele momento. E por mais que quando você viveu ele parecesse o fim do mundo, você está aqui hoje. E o que será que isso representa na sua vida? Se você pudesse traduzir aquela memória em um aprendizado, o que seria? Será que aquele trauma que você viveu te ensinou que quando você se doa demais, a pessoa vai embora e leva um pedaço de você? Será que você ainda sente a dor, né, de um término de um relacionamento, por exemplo? Será que você aprendeu a não se entregar completamente e estar 100% vulnerável nas outras relações? Qual foi, né, o aprendizado que você teve com essa memória? É muito forte, eu sei, né? Não são coisas agradáveis para a gente sentir. Mas eu queria fazer um convite para vocês. Imagine se você não tivesse passado por isso. Imagine se você não tivesse vivido essa experiência. E agora, o que fazer com essa dor? Hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. Será que a gente, quem entrou agora, eu abri a live perguntando, será que você está verdadeiramente pronto para ser feliz e ter uma vida mais leve? E só responda no final dessa live, porque você vai ver que essa não é uma resposta simples de dar. Você quer felicidade, mas ser feliz é outra história. É muito difícil a gente entrar em contato com essas memórias dolorosas, mas também não adianta a gente guardar elas numa caixinha e fingir que nada aconteceu e deixar guardado no nosso inconsciente. Mas vamos falar dessas memórias, dessas dores, dessas dificuldades. Imagine se aquele momento que você viveu na sua infância, quando você era pequenininho, aquele primeiro relacionamento que você terminou, aquele momento onde você se guardou dentro de você
E, né, como os cachorros, muito interessante, os cachorros lambem as próprias feridas, né? Vamos trazendo isso para uma metáfora para a nossa experiência humana. Esse momento onde você se resguardou e ficou ali, remoendo aquela ferida. Como diria o poema, né, do nosso querido Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei daquele acontecimento em minhas retinas tão fatigadas, que no meio do caminho havia uma pedra no meio do caminho. Esse poema ele é muito interessante porque olha como há uma repetição. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, tanto na ida quanto na volta, né? E ele se repete, né? Eu vivi essa experiência na minha infância, eu repito ela aqui hoje. E agora, o que fazer com isso? Como tirar essa pedra no meio do caminho? E às vezes a pedra vai se repetir, a pedra vai continuar lá, até que a gente consiga ter recursos para tirar essa pedra no meio do caminho. Ou será que a gente precisa aprender a caminhar junto com essa pedra? E é por isso que eu convido vocês a pensar: será que vocês estão realmente prontos para viver essa felicidade que você busca? O que significa viver essa felicidade? Quando a ansiedade se torna uma aliada. Então vamos conversar sobre essa dor. Imagine, né, quando a gente pensa no primeiro término que você teve lá no seu primeiro relacionamento na adolescência. O que aquilo te ensinou? Será que aquilo te ensinou que você precisa, né, valorizar um pouco mais a sua presença? Que você precisava colocar limites nessa relação, que o outro invadiu o seu espaço e aí você aprendeu o que era o seu espaço? Que às vezes não é tudo que a gente entrega para o outro. A gente acaba, principalmente na música, a gente romantiza muito a experiência da relação de você doar 100%, o outro ser a sua própria vida. E o que isso implica? Doar a sua felicidade para o outro, né? Ao invés de compartilhar, doar 100%, tudo. E deixar a sua felicidade completamente na mão desse outro. E é por isso quando eu pergunto, será que você está pronto para ser feliz? Porque isso implica responsabilidades. Ser feliz significa tirar a felicidade que você projetou completamente no outro e assumir para você. E entender que tem uma parte disso que é sua. E que o outro não vai fazer por você, muito pelo contrário. O outro não conhece o seu limite, o outro vai invadir o seu limite. E a não ser que você saiba exatamente quais são os seus limites, seus valores, e os seus valores como pessoa, seus valores morais, a não ser que você tenha isso muito claro, com um autoconhecimento, né, com a segurança muito forte, o outro vai invadir e vai roubar sua felicidade embora. Então, será que você está pronto para ser feliz e assumir para você a responsabilidade de ser feliz? A Leninha tá falando, eu sou ansiosa. Opa, perdi aqui no chat. Eu sou ansiosa, eu inicio o namoro e já fico pensando no casamento. Exatamente, né? Olha só a doação, né? A projeção, a entrega que tá nessas relações. E vamos falar dessa ansiedade. O que seria da vida se a gente não tivesse sofrido todas aquelas memórias do passado que fez com que nós aprendêssemos, até a duras penas, né, o que a gente é hoje? Tem uma amiga que tem uma frase tatuada que eu acho muito bonita. Ela fala assim: sou muito grata pela minha história e pelas minhas dores, porque foram elas que me tornaram a mulher que eu sou hoje. E qual é, né? Imaginem como seria uma vida sem dor. O que significa a dor? Qual é a função da dor? A dor, ela existe para nos proteger. Por mais desagradável que seja, quando a gente sente uma dor, imediatamente a gente tenta acabar com aquele comportamento que nos gera dor. Por exemplo, em algumas lives atrás eu falei também sobre a criança que põe o dedinho no fogo. Imagina se não doesse. Ela ia continuar com o dedinho até queimar tudo, né? A pele, os músculos, enfim, ela ia prejudicar o próprio corpo. Imagine se não tivesse dor. Quando a criança põe o dedinho ali, curiosa, no fogo, queima e dói, e aí ela tira. A dor é o que faz esse movimento de resguardar. Vamos trazer isso já mais para a nossa vivência. Por exemplo, em relacionamentos, isso fica muito mais fácil da gente ver. Então, quando a gente tem uma experiência muito dolorosa, onde alguém mentiu pra gente no nosso passado, e isso causou muita dor,
quando a gente está num novo relacionamento e a gente se encontra numa situação muito semelhante àquela, a dor que a gente viveu e que não foi resolvida se transporta para o momento atual. E então aquela dor dói muito mais. E aí aquele pequeno ciúmes vira um ciúmes enorme. Esse ciúmes é uma forma de tentar se proteger. É um mecanismo, a dor é um mecanismo de defesa para a nossa própria existência. Então é hora da gente tentar entender qual é o lugar dessa ansiedade. A ansiedade, ela é muito desagradável. A ansiedade, acho que é muito difícil quem nunca teve ansiedade entender e compreender. A ansiedade, ela faz com que o coração acelere, a dor no peito, parece que você vai implodir por dentro, você tem uma inquietação, você fica extremamente acelerado por dentro e paralisado por fora, porque você não consegue parar para prestar atenção, você não consegue se concentrar, você não consegue produzir. Se você está no meio do trabalho, você já não consegue focar e pensar direito. No meio de uma crise de ansiedade, o que acontece dentro do seu cérebro? Imagina que esse daqui são as funções do seu cérebro. Essa daqui é a função racional e essas aqui são as suas emoções. Dentro de uma crise de ansiedade, a sua emoção, a sua razão, ela é engolida pela emoção. E é muito difícil você lidar com tudo aquilo que você sente, com tudo aquilo que você pensa no meio de uma crise, porque é quase que irracional. Você está ali, praticamente 80% o seu lado emocional gritando, pulsando, numa intensidade muito alta, num nível muito alto, numa frequência muito intensa. Essa é a ansiedade. A ansiedade está te gritando: você não é capaz, você não é bom o suficiente, você é feia, você não consegue fazer, você é incapaz, não adianta nem tentar. Para você as coisas nada dão certo, dá certo para o outro. Você não tem capacidade de fazer isso. É isso que a sua ansiedade está dizendo. Sua ansiedade está dizendo: chega, tudo vai dar muito errado. Essa é a ansiedade quando ela vira patológica. Mas vamos entender esse movimento. O que acontece? A Laninha está falando: desista. Exatamente, a ansiedade está falando isso. A ansiedade está gritando. E a ansiedade faz com que você fique paralisado na vida. Quantos sonhos você já não deixou de realizar por medo? Não vou nem estudar, né? Poxa, eu sei que eu não vou conseguir. Sei que esse negócio de estudar não é pra mim. Fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação. Poxa, já tá difícil pra mim. Eu acho que não é pra mim. Tem gente que é muito mais inteligente, tem gente que é muito melhor que eu. Tá muito mais no fora. E então, de repente, tudo vira uma comparação. E aí você fica desse tamanho. Você fica sem potência nenhuma. E o que é essa ansiedade? Essa ansiedade, ela é algo que transborda, é algo que incomoda. Você não tem idade, exatamente, você não tem idade. Você volta para aquele momento onde você se sentia completamente incapaz de lidar com o mundo. Esse nível da ansiedade é algo que está te gritando: chega, chega, aqui não dá mais. Quando isso acontece, e aí muito provavelmente o próximo passo é uma crise de pânico, uma síndrome do pânico, um medo de sair de casa e ter uma crise. Esse é o próximo passo. Quando você ignora, quando você olha para tudo isso e engole. E aí você fala: eu tô bem. Aí você vai dormir. No dia seguinte você tá melhor. No dia seguinte você já consegue dar conta dessas tarefas, você tá mais animada. Então eu tô ótima. E aquela ansiedade que ontem estava em crise, estava gritando, tá ali guardadinha. Ela não foi embora. Ela tá só esperando a oportunidade para cobrar os juros de você ter ignorado ela. E então você oscila entre dias que você está se sentindo super bem e dias que você está se sentindo péssimo. Não é assim? Vocês já viveram isso? E aí a gente ignora, porque um dia a gente está bem, outro dia não, então é frescura. Imagina, eu consigo lidar com isso. Se hoje eu tô ótima, ontem eu estava em crise, mas eu consigo lidar com isso. Quando a gente tenta mascarar o que a gente sente, ela volta, e ela volta muito mais forte, porque não adianta esconder, porque a sua ansiedade tem uma função. A sua ansiedade está transbordando. E por que ela está transbordando? Esse é o ponto. Se existe uma dor, existe uma proteção. E do que a sua ansiedade está te protegendo? Do
que será? O que será que a sua ansiedade está querendo te afastar? Quais são os medos? O que ela está te impedindo de viver? E por que isso? Se a gente for olhar para essa questão da dor, né? Se a dor existe e é importante que tenha dor para a gente não ter mais aquele comportamento, o que será que essa ansiedade, que é tão dolorosa, está querendo nos dizer? A ansiedade, ela tá... Estão falando aqui no chat, porque já engoliu muito sapo. Temos essa mania de não acolher nossas emoções. Exatamente. É o que se espera, né? Uma pessoa forte é um robô. Se você for pegar todas as qualidades de um robô, você vai ver que é tudo aquilo que as pessoas lá no mundo dizem que aquilo é sinônimo de ser forte. É alguém que dá conta de mais coisas do que deveria, é alguém super produtivo, que tá sempre linda, maravilhosa, cheia de energia, com um sorriso no rosto, maquiagem na cara, que consegue fazer tudo todos os dias, que tá todos os dias fazendo checklist naquela listinha de tarefas, que consegue fazer tudo. Nossa, meu dia hoje foi perfeito, ainda limpo a casa, cuido da família. Gente, é impossível, um ser humano é impossível chegar nesse nível. Isso é um robô. Só que a gente está tentando viver isso 24 horas. A gente está tentando viver sempre esse mundo que nos é vendido de que a gente precisa bater meta, de que a gente precisa ter um carro novo, um celular novo e que a gente tem que trabalhar para merecer, para conquistar. E você e a sua ansiedade está dizendo: chega, para. Se você não parar para ouvir suas emoções, as suas emoções vão te parar. E vão te dar um basta. E vão fazer você ficar embaixo da cama, embaixo do cobertor, sem ter energia para levantar para botar no mundo. Porque a ansiedade é quando você transborda. E você transborda quando você ignora. E você transborda quando você tenta ser um ideal de que é impossível ser. Quando você tenta ser a pessoa mais inteligente, mais forte, 24 horas, quando você não se permite errar. Quando aquele dia onde, nossa, deu tudo errado. E aí o que você faz? Nossa, deu tudo errado, então o problema sou eu. Não, deu tudo errado, ótimo, é isso mesmo, você é ser humano, vai dar errado também. Da mesma forma que vai dar certo, vai dar errado. E tá tudo bem, porque você sempre vai poder crescer com isso. Você sempre vai poder olhar para essa dor e crescer com isso. Quanto mais você ignora, mais você fortalece aquela crise de ansiedade que você está plantando lá na frente. Quando você ignora suas emoções, é uma plantinha que você vai colocando para a crise de ansiedade lá na frente. Faz sentido para vocês? Se vocês estão conseguindo entender o quão doentio é a gente tentar viver uma vida que não é humana, e ninguém fala isso pra gente. O que eles falam? Vai passar, vai dar certo. Mas e quando não dá certo? O que eu faço com isso? A gente não aprende a lidar com e se não dá certo? E quando não dá certo? Porque um dia não vai dar certo. Um dia eu vou vir aqui fazer uma live pra vocês e eu vou esquecer o que eu ia falar e aí ninguém vai entrar na live e aí vocês não vão gostar do que eu vou falar. Esse dia potencialmente vai acontecer. Pode ser que aconteça, provavelmente já aconteceu. E se eu nunca mais fizesse live por conta disso? Né? Eu acho que não é bem por aí. Acho que quando a gente se permite de, ok, hoje não foi tão bem, ok, então deixa eu dar tempo para esses sentimentos assentar. A gente na psicologia a gente fala muito dessa relação entre o tempo subjetivo e o tempo cronológico, o tempo kairos, que é esse tempo, o tempo nosso, o nosso tempo da mente, o tempo psíquico, o tempo subjetivo, e o tempo cronos, que é esse do relógio. O quanto a gente fica nessa lógica doentia de tentar, né, fazer com que esses dois tempos caibam no mesmo espaço. E nem sempre cabe. Às vezes, você consegue fazer as coisas num tempo que você se propõe a colocar. Eu quero, até o final da tarde, ter conseguido fazer isso, isso e aquilo. Mas e subjetivamente?
Será que você está com um espaço emocional, espaço interno, espaço inconsciente para produzir aquilo? Nem sempre. Às vezes você está preocupado porque a sua mãe está doente. Às vezes você está preocupado porque tem uma prova e aí você tem que estudar e aquilo fica de plano de fundo. E aquilo vai ocupando espaço na sua cabeça. E nós temos uma quantidade limitada de energia psíquica. E todas essas mini preocupações que estão na nossa cabeça consomem um pouquinho de energia. Aí você chega no final do dia e fala: meu Deus, não fiz nada. Não consegui dar conta de nada. Mas se você olhar para o tempo kairos, para o tempo subjetivo, na sua cabeça tinha 1 milhão de coisas para você se preocupar, que ficou de plano de fundo, sugando toda a energia daquilo. E aí você se cobra do seu tempo subjetivo, do seu tempo emocional, está no tempo cronológico, no tempo de precisava ter dado conta de tudo naquele dia. Mas o mundo tá aí, amanhã é outro dia, amanhã é uma nova oportunidade. E será que é tão ruim assim ser um humano e não uma máquina? Por que é tão difícil pra gente aceitar que a dor existe e que a gente vai precisar conviver com essa dor? Pessoal, vocês estão colocando um monte de coisa no chat, eu tô adorando aqui, eu não tô conseguindo dar conta de ler tudo, né? Mas eu adoro quando vocês compartilham aqui comigo também. A maioria das pessoas gostam de me falar assim: você tem que ser forte, sua filha é prioridade, então primeiro ela. Leninha, isso é muito comum a gente ouvir, né? Você tem que ser forte. E o que é essa fortaleza? E quem é que cuida dos fortes? Se você é a cuidadora, se você é a que cuida da sua família, quem é que cuida de você? Será que sobra tempo? E se você está esgotado emocionalmente, como que você vai cuidar do outro? O que vai sobrar para o outro? Essa questão de ser forte também entra muito, né, nessa busca pelo autoconhecimento. Hoje em dia, autoconhecimento é uma palavra que está super em alta, né? Se você der um Google ou rodar um pouquinho no Instagram, provavelmente vai encontrar algum post falando estudem enquanto eles dormem, trabalhem enquanto eles estejam dormindo. Você olhe para o espelho e fale: você consegue, você é forte, né? Esse estar bem, fazer bem. Exatamente, a gente precisa se acolher para poder acolher o outro. E aí quando a gente está nessa busca por um autoconhecimento, e aí a gente vai entender esse autoconhecimento, né? Essa frase é muito boa. Seja a melhor versão de você mesma. O que será que é essa melhor versão? Porque quando a gente vai parar para pensar e a gente vai entender melhor o que significa essa melhor versão de você mesma, será que sim, se permitir ter um dia menos corrido? Será que ser a melhor versão é se permitir um dia se sentir feia e tudo bem, eu tô me sentindo feia, não vou ficar me desgastando pra ficar colocando maquiagem na cara ou fazendo spa em casa, né, o dia dos creminhos? Será que esse ser a sua melhor versão também comporta o não conseguir dar conta de tudo num dia? Não ser naquele dia a melhor mãe do mundo? Naquele dia não ser a melhor namorada do mundo? Será que isso também comporta? Ou será que quando a gente ouve ser a melhor versão de você mesma ser uma excelente profissional, ganhar muito dinheiro e ter uma independência financeira, fazer as pessoas terem inveja de tantas conquistas que você tem? Hoje em dia, a gente tem um problema muito grande, que pegaram essa palavrinha da psicologia, né, esse autoconhecimento, pegar essa palavrinha e transformar numa busca incessante de desempenho em prol da produtividade. Esse autoconhecimento para ser uma versão melhor para algo. Mas qual é essa finalidade? Será que você está pronto para ser verdadeiramente feliz? Para mim é ser melhor para mim, me fazer bem
e estar bem. Auto-amor, exato. Olha que coisa linda, né? Esse auto-amor. Será que você cuida de você mesmo como você cuida daqueles que você ama? Quem é mãe aqui? Esse amor que você cuida, né? O amor que dizem que é o amor incondicional de mãe e que também tem suas questões, né? Mas, enfim, esse amor, quando você vê sua filha chorando, que você quer acolher, que você quer estar bem, né? A sua melhor amiga, quando você vê ela mal, que você quer que ela esteja bem e você quer acolher e cuidar dela, será que você também faz isso com você mesmo? Ou você se cobra de engolir esse choro, botar um sorriso na cara e ser forte? Qual é esse auto-amor? Né? Que autoconhecimento é esse que a gente busca para ser uma pessoa que na verdade não somos? Eu sou estudante de psicologia e hoje tenho uma visão diferente do que eu acreditava ser a melhor versão. Exatamente, Leninha, a gente tem que aprender a ter uma visão crítica sobre isso que nos é vendido, né? O que é essa melhor versão, o que é ser forte, o que é dar conta, o que é produtividade. O que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em produzir? Deixa eu adivinhar, vocês pensaram em algo relacionado ao trabalho ou ao dinheiro. Mas será que alguém aqui chegou a pensar em produzir autocuidado, produzir momentos de autoprazer, produzir arte, produzir silêncio? Silêncio, quando a gente consegue cultivar o silêncio com o outro, isso é muito especial. É uma relação onde a gente consegue estar bem na companhia um do outro, produzindo silêncio. Isso é mágico. Porque o silêncio o silêncio grita nossas necessidades. Então quando a gente fala em produzir, a gente está muito focado no produzir no trabalho, produzir na nossa vida, na nossa carreira profissional, mas e a produção do autoconhecimento, a produção do autocuidado, a produção da paciência consigo mesmo, a produção de momentos relaxantes? Essas produções a gente não considera tanto. Né? Quando a gente fala de produzir, de você ser ativo nisso, de uma busca por um autoconhecimento em prol de um desempenho que vai falar assim: esse pedaço aqui da sua personalidade, esse sim, esse você tem que desenvolver, esse resto não. O autoconhecimento para você ser mais produtivo, sim. Agora, para você ficar deitado na cama, não. Mas às vezes, lembra que a gente estava falando da ansiedade? Que quando você não ouve a sua emoção, quando você não para escutar as suas emoções te param? E aí você não se permite parar e não se permite escutar. Às vezes, você precisa parar. A depressão e a ansiedade nem sempre são os nossos inimigos. Às vezes é exatamente o que a gente precisa. Às vezes a gente precisa que a ansiedade nos dê um tapa na cara, pra gente parar pra ouvir. E aí a gente tenta não ouvir a ansiedade. Aí a gente se distrai, liga para um amigo, fica lá papeando com ele para tentar acalmar os pensamentos da cabeça. A gente vai pra academia, a gente faz yoga, a gente faz uma meditação, a gente toma remédio e cala essa crise de ansiedade. E aí? Ela vai voltar com juros. Enquanto você não parar para ouvir o que a sua ansiedade está querendo dizer, ela vai continuar. Porque a ansiedade, ela é potência. A ansiedade acontece. A ansiedade, essa ansiedade que nós estamos falando, essa ansiedade patológica, essa ansiedade que paralisa, ela acontece porque é uma energia de potência, de vida que está deslocada. Isso que na psicologia analítica a gente chama de individuação, que é tornar-se a si mesmo. Quando você não coloca energia psíquica, energia de vida, nesse movimento de você acolher a si mesmo, isso transborda, e isso transborda como ansiedade. A ansiedade é potência deslocada. Pessoas, se vocês saírem da live agora e não lembrarem de mais nada do que eu falei, que vocês lembrem pelo menos dessa frase. Se vocês lembrassem disso, eu já vou estar muito feliz. A ansiedade é potência deslocada. Quando você aprender a olhar para essa ansiedade, ouvir o que essa ansiedade está querendo dizer e conseguir
dá voz, dá espaço para essa ansiedade, acolher essa dor dentro da sua vida, isso vai virar potência. E aí sim, a ansiedade vai ser a sua maior aliada. A sua ansiedade vai te mostrar o caminho para você tornar-se a si mesmo. Lu, tá muito psicologuês isso, não tô entendendo. Ok, vamos entender então. Tem um caso que eu atendi uma vez, que é muito interessante, que fala muito sobre isso. Uma paciente, que ela era muito inteligente. Ela tinha notas assim excepcionais. Sabe aquela pessoa que nem estuda e vai muito bem? Que só de ouvir ela já entendeu tudo. Vocês conhecem alguém assim? Já conhece? Se você conhece uma pessoa assim, já marca ela aqui. Às vezes ela se identifica. Sabe aquela pessoa? Então, essa minha paciente era dessa forma. E aí ela era muito inteligente. E o pai dela eles eram de uma família, né, bem pobre, bem humilde, e ele era pedreiro. E ele sempre levava ela, né, pra mostrar, essa construção que eu tô fazendo, olha que prédio lindo. Se o seu pai tivesse a oportunidade de estudar, seu pai ia ser um grande engenheiro. Hoje eu faço prédios, mas se eu tivesse tido a oportunidade, eu teria desenhado tudo isso aqui. E ele falava com tanta paixão, com tantos sonhos, né? E a filha, e eles tinham uma relação muito linda, né? E a filha admirava muito esse pai. Ele era um pai muito carinhoso, muito amoroso. E aí chegou o momento dela escolher uma faculdade para fazer. Adivinha o que ela quis fazer de faculdade? Pai, vou ser engenheira, vou fazer engenharia e vou criar vários prédios, porque isso é algo lindo. O pai não podia ter ficado mais feliz. Nossa, fez de tudo para conseguir ajudar ela a entrar na faculdade, realizar esses sonhos, fez um monte de dívida para conseguir, né, que ela fosse, né, ela acabou, era em outro estado que ela passou, então ela teve que morar lá, então tinham muitos custos, e aí pegou dinheiro com a família toda, enfim. E eles se esforçaram muito, se uniram enquanto família para realizar aquele sonho dela, e aí ela se formou com honra. E aí depois de se formar, de repente parecia que as coisas não funcionavam. Ela chegou no meu consultório, né, nesse momento onde ela não conseguia parar em empresa nenhuma. Era direto chamado por multinacionais para trabalhar e nunca dava certo. Sempre eram relações muito difíceis no trabalho. Ela não se encaixava. Não quero trabalhar para os outros, vou trabalhar para mim mesma. Abriu a empresa dela, também não conseguia clientes. Tentou fazer parcerias, nada funcionava. E aí ela ficou, poxa, a faculdade que eu escolhi, eu queria tanto. E aí ela, vou tentar prestar concurso público. E não conseguia passar. E aí ela foi procurar, né, um desses seminários de coaching, aí falou, vou te transformar na melhor versão de você mesmo, e você vai ser a referência no seu mercado de trabalho. E ela, isso que eu quero ser referência em engenheira. E ela fez, e aí ela passou no concurso, e aí ela chega no meu consultório com uma ansiedade, com uma crise de pânico, que ela já não conseguia nem sair de casa, porque ela tinha medo de ter crises. E aí ela não conseguia trabalhar, ela ficava procrastinando. Sabe quando você fica enrolando com a barriga e não consegue fazer? E ela falava, mas eu quero, eu preciso, mas eu não estou conseguindo. E aí depois de muito tempo de terapia, olha só que grande surpresa. Imaginem vocês, lá na infância, o que era que deixava o coração dela quentinho, que acolhia a alma dela? O sonho dela era ser professora. Era ajudar as pessoas a serem aquilo que elas desejavam ser, ajudar aquelas crianças a se transformarem em grandes pessoas, em grandes referências na sociedade. Ela queria ajudar as pessoas, transformar as pessoas. Ela adorava, achava lindo. Mas ela fez engenharia. Porque aquele olhar apaixonado do pai pelo sonho, né, aquele orgulho da filha realizando o sonho dele, aquilo para ela foi mais importante naquele momento do que ela olhar para o que alimentava a própria alma dela.
E olha só, que grande questão ela arrumou para a vida dela. E eu escolhi trazer esse caso para vocês porque é um caso muito interessante. Na live passada nós falamos sobre os sentimentos proibidos, sobre o que acontece quando a gente reprime, né, esses sentimentos desagradáveis. E nós estávamos aqui falando dessas questões, né, dos complexos paternos, quando a gente tem uma mãe muito tóxica, um pai muito tóxico, relações familiares com muita agressão, com muita violência, com muita violência psicológica, né, relações muito complicadas, de abuso, de abandono. Muitas pessoas perguntaram, mas e aí, eu sou assim por culpa dos meus pais. Mas e agora? O que fazer com isso? Até quando, né, você vai deixar e entregar a sua felicidade nas mãos de outras pessoas? Seja de um namorado, seja de uma amiga, seja na mão dos seus pais, tanto para o amor quanto também para o abandono. Isso serve tanto, né, para esse caso que eu trouxe para vocês, onde a filha realizou o sonho do pai, por amor ao pai. E por amor, ela entregou a felicidade dela para o outro. E por amor, ela criou um sintoma muito grave, numa crise de pânico muito grande. A vida dela estava toda paralisada. Ela não conseguia mais sair de casa, com agorafobia. Estava começando a ter pensamentos de ideação suicida. Por amor. Entende como não é tão simples? Não são só os traumas de violência, mas é aquilo que é quando a gente entende qual é o nosso espaço. No caso essa minha paciente, olha que interessante. O sonho dela era fazer com que os outros realizassem os seus próprios sonhos. Ela poderia ter feito isso olhando para ela e realizando, tornando a si mesma. Se ela fosse professora, ela iria colocar esse sonho no mundo de uma forma saudável. Mas ela colocou esse mesmo sonho, esse mesmo desejo, entregou na mão do outro. Entregou nas mãos do pai dela. Ela deixou de ser quem ela era, se tornou uma pessoa diferente da sua essência para agradar o outro. Se ela tivesse sido professora, ela teria conseguido também colocar essa potência no mundo. Só que quando ela foi bloqueada e ela foi impedida de ser ela mesma, aquilo transbordou como ansiedade. Tá fazendo sentido, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? A Sara está perguntando, de quem é a culpa? Já não importa mais, o problema é se solucionar, aliviar o que acumulou. Que lindo, Sara! É exatamente esse o ponto. Aproveitando que você trouxe, e obrigada por ter colocado isso, Sara, acho que essa é a cereja do bolo. É com essa frase da Sara que eu pergunto para vocês. Agora sim, agora me respondam. Você tá pronto para ser feliz e ter uma vida mais leve? Porque para isso, você vai ter que se responsabilizar pelos seus desejos. Para isso, não importa mais quem que criou o trauma, da onde o trauma veio, mas o que fazer com isso que está nas suas mãos. Para ser feliz, você vai ter que pegar de volta toda aquela expectativa que você colocou no outro e se responsabilizar e trazer para você mesmo e falar: isso é meu. Meu pai não me obrigou a estar lá na faculdade de engenharia. Eu fui por amor a ele. E agora? Se eu falar pra ele que eu não quero mais ser engenheira, eu vou frustrar o meu pai, eu vou decepcionar. Vai. E que medo é esse que você sente, que você acredita que essa decepção é suficiente para acabar o relacionamento com seu pai? Será que o seu pai iria te deserdar emocionalmente? E se ele fizesse isso? Se ele te abandonasse emocionalmente? De quem é a responsabilidade disso? É preciso aprender a separar as coisas. Ele vai lidar com a separação da forma dele e você com a sua forma. Isso é colocar os limites. Não importa, e claro que importa, da onde veio os traumas, como eles aconteceram, mapear os focos de ansiedade e o trauma. A gente precisa fazer isso. Mas a gente faz isso para sentar esse mapa de ansiedade no colo e assumir para si mesmo. E aí,
Até quando eu vou botar minha felicidade na mão do outro? Até quando eu vou deixar o outro se responsabilizar pelos ciúmes que é meu, pela insegurança que é minha? Até onde os traumas do meu passado eu vou permitir que eles fiquem de fantasmas nas relações do presente? Até quando? Ser feliz não significa que vai ser fácil. Ser feliz não significa que vai ser sem dor. Muito pelo contrário. Ser feliz dói. A dor está aqui para nos proteger. E quando a gente aprende a acolher essa dor e transformar essa dor em, aí sim, individualidade, né? E aí eu trago essa palavra da psicologia analítica. Quando a gente aprende a individualizar-se, que é se responsabilizar pelas nossas sombras, por aquilo que é ruim de nós, por aquilo que é do outro. Quando a gente aprende isso, a gente pode finalmente superar a ansiedade e ter uma vida mais leve e ser feliz. Não ter menos dor, mas as dores vão ser suportáveis. Quando a gente assume a responsabilidade de ser feliz, aqueles problemas deixam de ser problemas e passam a ser desafios. Vocês já tiveram essa sensação de acordar e pensar, meu Deus do céu, eu tenho que resolver aquilo. Ai, não, deixa eu dormir mais um pouquinho e virar pro lado e querer se esconder embaixo do cobertor? Sabe essa sensação? Isso acontece quando a ansiedade, ela tá deslocada. Quando a potência de vida tá deslocada. Quando você deixa a sua felicidade na mão do outro. Quando você assume e você pretende, e você tá ali no objetivo de tornar-se a si mesmo e se responsabilizar, esse mesmo problema, você vai acordar e falar, nossa, eu tenho problema para resolver. Ok, isso vai deixar mais perto de quem eu sou. Isso vai ser mais um passinho que eu vou dar para conquistar finalmente a minha felicidade, a minha tranquilidade. Eu vou ter que passar por esse fogo. E eu vou aprender a passar por isso, porque tudo bem se eu não der conta. Nem sempre eu vou conseguir dar certo. Inclusive, isso é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, né? Às vezes eu gosto muito de fazer essas devolutivas para os pacientes. Eu falo, olha só que interessante isso que você me contou. Você reparou que lembra lá no nosso início da terapia o quanto era difícil para você viver isso? Olha só como você já está conseguindo sustentar essa dor, sustentar isso, acolher isso que te machuca, sem querer fugir, mas tentando escutar. Você percebeu que você melhorou? E aí o paciente fica, é verdade, nossa, eu tô conseguindo, que legal, hoje eu consegui. Eu falo, ok, mas quando você não conseguir, também vai estar tudo bem. Porque é um processo, é uma montanha russa. Uma hora você vai conseguir, outra hora não, e tá tudo bem. Faz sentido para vocês? Então compartilhem, se vocês acham que faz sentido, que foi importante que vocês ouviram aqui, compartilhem com aquelas pessoas que vocês sabem que precisam ouvir uma palavra de acolhimento. Porque a gente não precisa ser forte, a gente precisa se conhecer e se respeitar. Primeiro se respeitar, e quando a gente se respeita, aí sim, a gente é forte. É sempre um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Até o próximo Psi Responde.